Bom dia, novamente, né, oficialmente. Antes de começar, eu gostaria de apresentar também a Gabriela de Moraes, que apesar de não ser um dos apresentadores hoje, do caso, ela é arquiteta do escritório público, né, e seria importante ela estar aqui também para fazer alguma complementação, responder alguma dúvida mais específica que vocês tenham sobre o dia a dia do escritório, e queria aproveitar também para agradecer a presença dela nesse dia. Meu nome é Vitória, eu sou arquiteta urbanista e atual assessora no setor de planejamento habitacional da Secretaria de Planejamento Urbano, que é atual gestora, né, da política habitacional de interesse social no município. E também está comigo o Juviano Assis, que é o engenheiro assessor da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil, da Secretaria de Governo, que é o órgão gestor de riscos e desastres no município. Agradecer também a presença dele e a contribuição, que é tão importante, né, nessa apresentação. Fazendo uma breve introdução, né, para todo mundo já ter uma pequena contextualização, a implementação da TIS pública aqui em Juiz de Fora, ela foi iniciada a partir de uma discussão que foi mais consolidada no decorrer de 2021, e em maio faz um ano de funcionamento do escritório. Então, já de cara, é importante dizer que foi ainda uma experiência completamente nova para a gente, de muito aprendizado e pesquisa, e isso tem se desdobrado na prática, né, do dia a dia, do desenrolar do trabalho. E esse primeiro ano de escritório, acredito que falo por todos os servidores envolvidos, foi muito importante para a gente também no entendimento desse projeto como uma experimentação, né, como uma implementação embrionária mesmo, para o que a gente espera que o escritório público seja para a população desforana em todo o seu potencial e importância um dia, né, espero que seja em breve. Vou fazer uma breve contextualização para quem não conhece a cidade. Juiz de Fora é uma cidade média, né, considerada um polo regional. Ela é localizada na zona da Mata Mineira, a sudeste da capital do estado. Ela consta de aproximadamente 577 mil habitantes. Ela foi inicialmente povoada através da abertura do Caminho Novo, no início do século XVIII, para apoio ao escoamento da produção aurífera e cafeira para o Rio de Janeiro. Ela teve um forte processo de industrialização e ascensão no fim do século XIX. Nesse tempo, ela foi conhecida como um dos principais centros industriais de Minas Gerais, sendo conhecida como Princesa de Minas, Manchester Mineira. Ela teve um declínio econômico, né, a partir da década de 30 até a 45, tendo um lapso de desenvolvimento econômico até a década de 70, aproximadamente. E a partir da década de 70, houve um esforço, né, para reindustrialização, com incentivo para a vinda de grandes indústrias, como a ArcelorMittal, Mercedes-Benz, e aí essa retomada econômica acabou produzindo uma acentuação do processo de ocupação também na cidade, nos anos 70, 80 e 90, né, com a maior geração de emprego, e a população naturalmente aumentou também nesse tempo. O relevo da cidade conta com colinas e vales. O Rio Paraibuna foi e é um dos seus principais eixos de desenvolvimento e ocupação, junto à abertura da estrada do Paraibuna, hoje denominada Avenida Rio Branco, que são as áreas mais planas do vale. Essa aqui é a Avenida Rio Branco e esse é o Rio Paraibuna. Esses elementos naturais, o Rio Paraibuna e a topografia bastante acidentada na cidade, eles podem ser considerados como os elementos naturais responsáveis pela configuração atual da ocupação urbana de Juiz de Fora, né, que teve sua ocupação consolidada nas áreas mais planas, que naturalmente são as áreas mais alagáveis, no caso de áreas que abrangem o limite do curso d'água em períodos de cheia, e as ocupações de moradia, né, que se espraiaram para o alto dos morros, considerando, né, com os riscos geológicos agravados em períodos de chuva, principalmente naquelas áreas que possuem maior precariedade, né, de infraestrutura. Passando para meu querido parceiro Juviano. Fique à vontade. Bom dia a todos e todas, vocês me escutam bem por aí? Perfeito, perfeito. Primeiramente, quero agradecer a Vitória pelo convite para estar aqui hoje representando a Defesa Civil e a Secretaria de Governo aqui de Juiz de Fora.
para estar falando um pouco do nosso trabalho, tanto de prevenção e resposta, que culminou nesse importante debate conjunto entre Defesa Civil, Secretaria de Planejamento Urbano, em casa, e até mesmo a Secretaria de Sustentabilidade, Meio Ambiente e Atividades Urbanas, ligadas às ATIs. Então, antes de adentrar nesse conteúdo propriamente dito da ATIs, eu acho que é interessante eu trazer para vocês um pouco do contexto de trabalho da Defesa Civil. A Defesa Civil ela é um órgão que é gestor de riscos e desastres, ou seja, a Defesa Civil ela coordena os trabalhos ligados a esses cenários de riscos e de desastres. Ela não é um órgão executor. Muitas vezes as pessoas confundem esse quesito. E a grande virada de chave para o trabalho da Defesa Civil, ele se deu em 2011, com aquele desastre muito grande que aconteceu na região serrana, que acabou acarretando centenas de mortos, e levou ao debate da comunidade acadêmica, governantes, esfera pública como um todo, sobre uma forma de mudar o trabalho ligado aos desastres. Então, a Defesa Civil, até aquele momento, principalmente, era uma Defesa Civil muito responsiva, ou seja, ela atuava pós-desastre. E com um cenário que a gente vê de forma clara e evidente de mudanças climáticas, eventos extremos cada vez mais frequentes, faz-se necessário uma mudança de pensamento, um trabalho cada vez mais ligado a antecipar os cenários de desastre, minimizar esses cenários. E por isso passou-se a falar muito de prevenção. Então, o que foi gerado a partir desse debate foi a implementação da chamada Política Nacional de Proteção e Defesa Civil por meio da Lei Federal número 12.608 de 2012. Para nós, da Defesa Civil, ela é quase como uma bíblia para a gente estar trabalhando, né? A gente segue os preceitos que estão ali constantes, mas uma grande questão, né? A Defesa Civil de Juiz de Fora hoje é uma Defesa Civil bem estruturada em relação a outras, é que a grande maioria das defesas civis brasileiras, mesmo aí quase 11 anos após a implementação da PNPDEC, ainda se encontram pouco estruturadas, com um órgão, às vezes, pouco técnico. Muitas vezes essas defesas civis compostas de apenas uma pessoa. Então, fica difícil trabalhar em um cenário para se evitar desastres com essa situação. A virada de chave para a Defesa Civil de Juiz de Fora, ela não é tão distante. Ela veio a partir da atual gestão do município, quando a Defesa Civil ela passa a integrar a Secretaria de Governo e passa a ficar mais próximo da prefeita. Isso, querendo ou não, deu um poder político importante para a Defesa Civil se fortalecer. E nos primeiros momentos de trabalho da Defesa Civil nos foi passado um desafio. A Defesa Civil de Juiz de Fora, antes, ela era vista como quase que um patinho feio da prefeitura, e nos foi passado o desafio de tornar a Defesa Civil de Juiz de Fora uma referência. Então, com muito trabalho, o primeiro passo que a gente teve foi compreender melhor o cenário de risco, como traz o marco de Sendai. Então, para conhecer melhor o cenário de risco, nossa primeira prática foi fazer um trabalho de padronização e atualização dos nossos mapas de risco, tanto hidrológico quanto geológico. E isso nos trouxe a confirmação de um dado que ele está em tela, que ele é muito importante e que faz com que nosso trabalho tenha que ser realmente intenso na prevenção, de que Juiz de Fora é classificado conforme a Ponto de Serviço Geológico do Brasil e o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres, que é o CEMADEM, é o terceiro município de Minas Gerais, e hoje, já com essas atualizações de mapeamento, nós vimos que Juiz de Fora está em nono, décimo posição, na nona, décima posição, no ranking nacional de cidades com maior volume de população em áreas de risco. Isso fez a gente repensar todo o trabalho, fazer um planejamento estratégico extenso para poder visar, minimizar esses riscos e deixar a população residente em áreas de risco um pouco mais segura, porque o temor do desastre para essa população, principalmente no período de chuva, é muito grande. Pode passar, Vitória, por favor. E em meio a esse trabalho, esse planejamento estratégico, uma frente de trabalho nossa muito importante foram as frentes do que a gente chama de vistorias preventivas.
De posse de todos os dados da Defesa Civil, nós temos um banco de dados bem robusto, cerca de mais ou menos 90 mil ocorrências, nós conseguimos cruzar esse banco de dados com as áreas de risco e traçar estratégias para identificar, às vezes, de maneira antecipada, riscos geológicos, riscos hidrológicos e riscos edilícios. Então, com esse banco de dados, esse trabalho preventivo, nós agora já, até com um dado recente que a gente colheu essa semana, nesse período chuvoso, por exemplo, nós tivemos quase 50% das nossas vistorias de cunho preventivo. Ou seja, o trabalho que foi iniciado ali em 2021, nós estamos começando a colher frutos agora, com redução um pouco dos cenários de desastres no município. Mas nem sempre o desastre ele é evitável. Em algum momento ele pode vir a acontecer. E quando ele acontece, nós temos o que a gente chama de vistoria de resposta, que é a vistoria pós-desastre, quando a população aciona a Defesa Civil pelo telefone de emergência número 99. Então, nesse momento, a gente recebe essa ocorrência, nós vamos a campo, fazemos a vistoria técnica de engenharia, e quando a gente identifica, de fato, um cenário de risco mais grave, ou mesmo a deflagração, às vezes, de um escorregamento, de risco edilício, ou de um cenário que possa evoluir de forma rápida, é necessário tomar uma medida que é uma medida, às vezes, necessária, drástica, que é a interdição da edificação e evacuação desses imóveis para garantir a segurança dessas pessoas. Então, a partir desse momento, nós também temos um corpo técnico de assistentes sociais na nossa equipe. Então, a engenharia direciona essa demanda para o serviço social para que possa fazer o acolhimento dessas famílias atingidas. Então, nesse trabalho de acolhimento, é avaliado todo o perfil socioeconômico, toda a condição dessas famílias, e sendo enquadrada essa família dentro de um perfil socioeconômico específico, ela é direcionada para o nosso programa de auxílio moradia, que muitas pessoas em muitas cidades chamam de aluguel social. E também nessa gestão, um trabalho muito importante ligado ao auxílio moradia foi realizado, que foi a revisão desse programa. Até meados de 2021, o valor desse auxílio, desse benefício, ele era de R$300. E convenhamos, né? Com R$300, a pessoa ela não vai conseguir um imóvel, em geral, seguro, uma condição de salubridade. Ou ela vai querer permanecer no seu imóvel, mesmo interditado, ou ela vai para um outro imóvel situado em área de risco ou em uma condição precária. Então, de posse de todas essas informações, o benefício ele foi revisado, hoje ele é de R$600. E com R$600, essas famílias já conseguem ser direcionadas, conseguem locar imóveis em locais seguros e em uma condição melhor do que o imóvel que foi interditado. Dentro, então, das diversas modalidades, nós temos 4 modalidades dentro do programa Auxílio Moradia. A Defesa Civil ela é responsável pelo encaminhamento da modalidade emergencial, exatamente porque, querendo ou não, o desastre ele traz esse cenário. Pode passar, por favor, Vitória. Além da melhoria do valor desse benefício, o que foi colocado no decreto regulamentador do Programa Auxílio Moradia é que, definido pelo beneficiário o imóvel que ele deseja alocar, a equipe técnica da Defesa Civil, em conjunto com a equipe técnica do Departamento de Vigilância Sanitária, realizariam vistorias técnicas nesses imóveis a serem locados, de maneira a garantir que essas pessoas estão indo de fato para um imóvel seguro. E caso identificada alguma avaria, alguma manifestação patológica ou vício construtivo que pudesse evoluir, já indicar isso para o proprietário do imóvel para ele sanar isso o mais breve possível, também para garantir a segurança de qualquer pessoa que viesse a utilizar aquele imóvel. Então, esse maior valor de R$600, ele levou também ao maior interesse da população atingida. Então, hoje, apesar de todo o cenário, às vezes complicado do município, com um grande volume populacional em áreas de risco, nós temos uma melhor aceitação da população em evacuar esses locais e ir para um local seguro. Essa imagem que está no slide foi até um atendimento, uma vistoria técnica que eu realizei. Um imóvel
numa área de risco geológico muito alto, ou seja, muito propensa à ocorrência de deslizamentos, um imóvel extremamente precário. A gente vê que havia direcionamento de águas pluviais, águas servidas para a encosta, o que contribuía para uma manutenção constante dessa saturação do solo. E ao adentrar ao imóvel no processo de vistoria, já haviam diversos indícios de que aquele terreno estava se movimentando. Então, fez-se necessária a interdição total desse imóvel para garantir a segurança. Era uma família de 5 pessoas, um casal e 3 crianças. Então, aí agrava mais a questão por ter crianças dentro da família. E essa família hoje ela está dentro do programa Auxílio Moradia numa condição segura. Então, acaba sendo um programa emergencial que viabiliza direitos habitacionais dessa população. Só que é importante frisar, o Auxílio Moradia, ele é uma solução emergencial, ele não é a luz de todas as coisas. Nós precisamos de soluções definitivas. Pode passar, Vitória. Então, por que a gente precisou pensar nessas soluções definitivas? Porque também, apesar de muitas famílias deixarem sua comunidade de origem para ir para um local seguro, isso traz um problema de ordem social e que pode gerar danos à saúde. Vamos dizer, por exemplo, um idoso. O idoso tem sua casinha que ele construiu com todo o suor, de forma humilde, tem seu quintal, tem suas galinhas, tem sua horta, e por causa do desastre, às vezes ele tem que deixar aquele imóvel e ele passa, às vezes, depois a residir num apartamento. Isso muitas vezes, apesar dessa pessoa estar num local seguro, gera condições de cenários de depressão, de ansiedade. Então, por isso também é importante esse constante acompanhamento que nossos assistentes sociais fazem a essas famílias e a necessidade de se pensar na solução habitacional definitiva. Então, no meio desse cenário, né, e os debates eles já vinham ocorrendo antes, fortaleceu-se esse pensamento do trabalho com a TIS, porque ele seria um instrumento que possibilitaria a efetivação, às vezes, a depender da condição de risco, do retorno dessas pessoas para o imóvel, minimizando aquele risco edilício. Pode passar, Vitória. Por que eu digo isso? Muitas vezes, nessa imagem, vocês podem ver um histórico de ocorrências em um determinado imóvel aqui em Juiz de Fora. Esse caso, ele tinha atendimentos da Defesa Civil desde 2003. Então, a população vulnerável, sem condição de, às vezes, arcar com um serviço de manutenção corretiva ou preventiva naquele imóvel, o tempo vai passando e aquela condição vai se agravando. Só um minutinho, pessoal. E essa condição vai se agravando. Então, se tivesse lá um programa, desde lá de trás, de melhoria habitacional, para auxiliar essas pessoas, um programa para levar, né, um profissional legalmente habilitado para conduzir intervenções de maneira correta, às vezes essa condição do imóvel não teria evoluído ao longo do tempo. E às vezes aquela pessoa não precisaria ter deixado o seu imóvel, né? Então, nesse sentido, a TIS ela é muito interessante, porque nós vemos alguns casos que, por exemplo, um simples sistema de captação e direcionamento de águas pluviais, ele evitaria da contribuição da chuva incidente daquele imóvel permanecer vertendo sobre a encosta e gerar um agravamento do risco naquele local. Uma simples colocação de telhado, janelas, melhorias da ventilação e iluminação natural do imóvel reduziria talvez a condição de insalubridade nesses locais. E isso, no sentido da melhoria habitacional, a TIS ela pode ser muito importante. Óbvio que nem tudo a TIS vai sanar. Nós vamos ter situações graves, né, de áreas de risco, que nós vamos ter grandes escorregamentos que vão demandar ou grandes obras de engenharia, como contenções, obras de micro e macro drenagem, como também, às vezes, em alguns casos, de fato, a necessidade de relocação dessas famílias para uma área segura. Aí nós vamos ter, vai ser necessário talvez um programa habitacional maior, como é o Minha Casa Minha Vida, para destinar essas pessoas para um local mais adequado. Então, no que diz respeito à TIS,
esse debate, após a implementação dela no município, a implementação do escritório, fez com que a Defesa Civil, em seu processo de intensificação de vistorias preventivas e de resposta, já identificasse de maneira antecipada essas avarias, essas manifestações patológicas e vícios construtivos, de cenários que em médio e longo prazo poderiam evoluir e tornar aquele cenário de risco para aquelas pessoas. Então, isso vem sendo direcionado para o escritório público, e o escritório público avaliando medidas, soluções técnicas para mitigar aquele risco e levar a segurança àquelas pessoas. Só que é importante, nesse sentido da ATIS, um diálogo e planejamento de ações conjuntas de maneira constante. Porque sozinho o planejamento, em casa, a Defesa Civil, não vão conseguir executar de maneira adequada esse programa. Então, tem que ter um esforço conjunto mesmo de todo o poder público para que essas ações elas venham a ser produtivas. Porque senão é feita ali a melhoria habitacional, o morador ele entende que o imóvel está mais seguro, o filho, às vezes tem lá o neto dele, aí constrói, né, mais um pavimento de edificação, o que pode gerar um risco estrutural. Então, é necessário esse constante contato, essa constante orientação técnica e fiscalização para evitar esse tipo de problemas. Mas, no que diz respeito à implementação da ATIS do escritório público no município, de trazer que essas situações de potencial risco que não demandem soluções de engenharia complexas, como grandes contenções, possam ser sanadas, garantindo a segurança das famílias atendidas pela Defesa Civil no seu dia a dia. Também que as famílias beneficiadas por programa Auxílio Moradia, quando possível, consigam soluções definitivas, de maneira, quando possível, retornar aos seus imóveis e comunidades de origem, até por todo aquele problema que eu mencionei, que pode gerar um problema de saúde a essas pessoas. E, claro, também contribuir na redução do déficit habitacional qualitativo no município por meio das melhorias habitacionais. É um desafio muito grande, como eu coloquei no início, Juiz de Fora tem um volume populacional em área de risco muito grande, mas aos poucos eu acredito que a implementação da TIS, entre outras políticas habitacionais, vai trazer um bem muito grande para todas essas pessoas. Essa que era a fala que eu tinha programado para vocês. Muito obrigado. Obrigada, Juliano. Voltando a especificar, né, mais sobre o processo de implementação da TIS aqui no município, em 2021, a movimentação para regulamentar a TIS no município começou na Secretaria de Planejamento Urbano, né, no setor de planejamento habitacional, mais especificamente, e essa movimentação pôde ganhar força, né, como o Juliano mencionou, junto aos outros órgãos da prefeitura. Em paralelo à pesquisa iniciada na CEPUR, a Defesa Civil também já estava estudando algumas formas de colocar em prática o serviço de engenharia pública através da TIS para atendimento dessas demandas, né, apresentadas pelo Juliano. E daí, em conjunto também com a Encasa, que é a Companhia Municipal de Habitação e Inclusão Produtiva, que é a nossa empresa pública, o órgão executor da política habitacional, e a SESMAUR, né, que é o órgão responsável pelos procedimentos legais de aprovação de projetos e obras. E então, a partir de diversos diálogos e consultas, a Lei 14.272, que institui assistência técnica pública para habitação de interesse social, voltada à população de baixa renda e da outras providências, né, foi instaurado em 2021, e posteriormente o seu decreto regulamentador, né, que também construído de forma novamente conjunta, conseguiu abranger também, além dos pontos explicitados na lei federal, as questões particulares do município, né, desde o seu sancionamento. Na foto, na tela, está a nossa prefeita Margarida de Salomão, assinando o sancionamento da lei, junto com a então secretária de Planejamento Urbano, família Fabiola Ramos, né, a diretora da Encasa, hoje nossa atual secretária de Planejamento Urbano, Lívia Delgado, e um vereador do município, o Garotinho. Aqui eu demonstro alguns exemplos pontuais que constam na nossa lei, né, municipal de ATIS, que demonstram a importância que foi esse processo ter sido em conjunto desde o seu nascimento. Em questões importantes como os objetivos, os critérios de priorização, de moradias e critérios mínimos de atendimento,
tentamos expressar, né, e manifestar o que era considerado necessário para atender essas lacunas que a gente tinha identificado, tanto no nosso setor de planejamento habitacional, no que diz respeito ao atendimento à política, né, de habitacional de interesse social, como um todo, como questões relacionadas à ausência, né, de alternativas permanentes para as famílias que convivem com algum risco de ilícito em relação ao trabalho da defesa civil. Demonstrando só alguns exemplos, pois, né, a gente não tem muito tempo para ler a lei de forma integral, alguns pontos dos objetivos, né, incentivar a redução do déficit e da inadequação habitacional do município, democratizar o acesso à moradia e promover a inclusão socioterritorial, garantir a dignidade e legalidade de moradia, elaborar ações que reduzam a vulnerabilidade da infraestrutura de ocupações em áreas de risco hidrogeológico, buscando soluções que priorizem a permanência dos moradores no seu território, evitando a sua remoção sempre que possível, minimizar a incidência de desastres e mitigar riscos, promover a conscientização e o engajamento comunitário, proporcionar o retorno das famílias advindas dos programas do auxílio moradia, priorizar soluções construtivas que visem retenção e aproveitamento de energia solar, reciclagem de resíduos da construção civil e o reaproveitamento de águas pluviais. No quesito da priorização, as habitações interditadas pela Defesa Civil, cujas patologias sejam passíveis de intervenções edilícias simples, muito importante, né, para mitigar o risco com maior urgência. As moradias com alta incidência de ocorrências da Defesa Civil também, que foram constatadas ao longo do tempo evoluções das manifestações patológicas encontradas, como o Juliano já citou, e as localizadas em ZEIS, dentre outras priorizações, né, que está de forma integral na lei, e como critério mínimo, né, localizada fora das áreas de risco R3 ou R4, salvo em situações acompanhadas de boletim de ocorrência, contendo parecer técnico emitidos pela Defesa Civil e que não contenham risco estrutural grave, né, como o Juliano disse, nem todas as melhorias sanariam algumas patologias mais graves, né, nessas áreas de risco. Após o sancionamento da lei, a Encasa inscreveu a nossa ação no edital de patrocínio em ATIS, Casa Saudável Moradia Digna, promovido pelo CAL de Minas Gerais, e o município conseguiu o financiamento de uma ação de ATIS, além de viabilizar o contato com outros municípios e subsidiar, né, uma estruturação mínima para o espaço físico do escritório, que iria ser implementado em breve, né. A ação piloto, ela previa o atendimento a uma unidade habitacional com desenvolvimento de projeto e execução de obra. A moradia escolhida foi na Vila Bejane, no bairro Jardim Natal, local onde já havia sido iniciado, né, um processo de mobilização social para regularização fundiária de interesse social. Abrangeu reforma de telhado, demolição e construção de paredes para melhoria, né, da distribuição interna dos cômodos, e espaçamento dos cômodos também, além de reforma de fachada. Essa experiência, ter acontecido previamente, né, a inauguração do escritório público, foi bem importante, né, para consolidar o início dessa construção de uma metodologia de atendimento que futuramente seria praticada no escritório. Bom, também era uma parte da ação proposta no edital a viabilização da troca de experiências com outras municipalidades, né, através de uma mesa de debate, e um estudo feito pelo CAL, se não me engano, em 2021, foi mapeado que aproximadamente 20 cidades, né, apenas 20 cidades tinham uma regulamentação local da lei federal. Então, essa discussão foi bastante importante, né, gerando, além dessa mesa de debates, outros contatos e encontros pontuais, né, com outros municípios que demonstraram interesse em conhecer o processo de construção da lei. Alguns desses municípios foram a Prefeitura de Maricá, Rio de Janeiro, a Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte, em Minas Gerais, a Rubel, e a Prefeitura de Salvador, e também conta com o escritório público já consolidado, né? Como eu já citei, o edital também viabilizou a compra, né, dos materiais iniciais para a construção do escritório público, né, como computadores, equipamentos de medição e tenda, materiais importantes para o trabalho de campo. Em maio de 2022, então, o escritório público de arquitetura pôde ser inaugurado,
Ele teve sua sede e infraestrutura alocada na Em Casa, que é a nossa empresa pública executora, né, da política habitacional. Em junho, a gente iniciou o nosso primeiro contrato do escritório em formato de projeto piloto, né, por ser a primeira experiência inédita, né, do município. Por ser uma ação inédita, justamente por isso, né, e pelo orçamento disponível para essa ação, que é sempre complicado, a parte orçamentária no serviço público, né, a equipe entendeu que seria importante ter uma primeira atuação em um formato que não fosse extremamente complexo de executar, que funcionasse como uma experimentação, né, ainda para a consolidação dessa metodologia. Então, esse primeiro contrato, ele ofereceu só a elaboração de projetos arquitetônicos e complementares, junto com o orçamento do projeto, sem abranger a execução das obras nesse primeiro momento. Vitória, desculpa interromper, 10 minutos. Perfeito. Nesse entendimento, né, a gente decidiu pelo formato de atendimento de 50 famílias, que se enquadrariam em 3 diferentes frentes principais, que funcionariam mais como um teste de como seriam as especificidades de atendimento do futuro do escritório, sendo 10 demandas indicadas pela Defesa Civil, através dos boletins de ocorrência, né, 20 imóveis via chamamento público para a população em geral, nas áreas urbanas do município, e 20 em um núcleo que já estava sendo processado da regularização fundiária, a Vila Bejane, que é o mesmo núcleo da primeira ação, né, que a gente promoveu através do edital do CAL, para complementar, né, a ideia da experiência completa e ideal da REUBA sustentável, que é a regularidade da posse em conjunto com a melhoria habitacional. Então, a ideia era que houvesse uma espécie de simulação mesmo, né, o teste de metodologia para atendimento contínuo dessas 3 frentes, via Defesa Civil, população em geral e em conjunto com os processamentos de REUBS que a gente estaria em andamento, né. A gente teve 5 etapas nesse primeiro contrato, que ainda não acabou, mas ainda está em andamento, em fase de finalização. A etapa 1 seria a elaboração de plano de trabalho e mobilização do escritório. Etapa 2, a seleção e cadastro físico social. E etapa 3, projeto básico. Etapa 4, projeto legal. E projeto 5, o projeto executivo, que inclui também o orçamento. Aqui eu demonstro algumas formas, né, de divulgação do chamamento público, que aconteceu de 11 a 31 de julho de 2022. As inscrições ocorreram de forma online e presencial. A gente teve divulgação das diversas mídias da cidade, tanto no site, Instagram da prefeitura, jornal local, e a gente obteve 153 inscrições recebidas. Através do mapeamento de inscritos, né, a gente percebe que a divulgação do chamamento pôde chegar nas diversas regiões da cidade. Não sei se dá para ver, mas são esses pontinhos vermelhos distribuídos no mapa. Das unidades pré-selecionadas, né, 81 unidades pré-selecionadas, em sua grande maioria, as famílias, elas continham renda de 0 a 3 salários mínimos, né, a maior parte não possuía outro imóvel, ela morava no imóvel há pelo menos 5 anos, tinha uma documentação que conseguia comprovar esse tempo de posse. Eram famílias que, em sua maioria, também eram chefiadas por mulheres, possuíam crianças, enfim, esses dados, eles são importantes, né, para até comprovar um pouco de que esse chamamento, ele conseguiu abranger, em sua maioria, o público-alvo, né, para atendimento do escritório. Dos 72 famílias que não conseguiram atender os critérios mínimos, a maioria, na verdade, se encontrava em regiões de risco R3 ou R4, que são as classificações de risco mais graves. O cadastro estava incompleto, faltando dados para concluir a seleção. Pessoas também não declararam não possuir o tempo de moradia, essa comprovação necessária. O cadastro foi duplicado, a renda era superior a 3 salários mínimos, ou algumas pessoas também residiam em outro município, acabou vendo no jornal e resolveu, né, submeter a inscrição para o chamamento. Considerando o resultado pós-seleção, a gente teve como resultado final, né, 23 da Vila Bejane, que inicialmente a gente estava prevendo 20, 13 famílias indicadas pela Defesa Civil, que inicialmente a gente estava
prevendo 10 e 14 via chamamento público, que inicialmente estava prevendo 20, né? Desses 14 do chamamento público, por que não 20, né? Na verdade, 5 desistiram no processo de conferência minuciosa da documentação final, exatamente pelo serviço não abranger a obra, apenas o projeto. Infelizmente, muitas famílias se frustram por não ter a execução de obra nesse momento inicial. E uma proprietária acabou vendendo a casa nos 45 do segundo tempo, né? Então, esses 6 vagas restantes, inicialmente iriam para a Vila Bejane, né, considerando que era a área que a gente estava praticando a REURB, considerando a maior agilidade no processo de mobilização social que já estava sendo feito por conta da regularização fundiária e por conta também do tempo previsto do contrato, mas por conta de um trecho na Vila Bejane que ele está inserido numa área de risco, acabaram sendo selecionados 3 excedentes também da Defesa Civil para complementar as 50 famílias. A gente pode ver que os locais são bastante espaçados no território, então teve bastante dificuldade na agilidade do trabalho, cadastro e mobilização social por conta da equipe reduzida, né? Então, esse momento de busca às pessoas e atendimento a essas pessoas inscritas e selecionadas para fechar, de fato, o trabalho foi um pouco complicado, exatamente por conta dessa espacialidade no território, né? Fechando essas famílias, né, iniciado o cadastro socioeconômico físico e avaliação estrutural, a equipe constava de um assistente social e um arquiteto, nos casos onde era necessária a avaliação estrutural também tinha participação de engenheiro. No formulário físico tinha questões que abordavam a tipologia, uso, métodos construtivos, qualidade de edificação, o acesso a serviços de saneamento, necessidades de melhoria na edificação, tanto observadas pelo técnico quanto, né, na expectativa dos moradores. Em casa também conseguiu elaborar um documento guia para auxílio do preenchimento dos levantamentos feitos, para que houvesse uma padronização da melhor leitura dos desenhos, e essa padronização, né, desses desenhos que os arquitetos desenvolviam ao longo dos levantamentos, e foram apontados como facilitadores, né, durante essa etapa, a localização já referenciada dos imóveis, a boa recepção dos moradores, o conhecimento das famílias da Vila Bejane pela equipe da Em Casa. Então, foi importante exatamente esse teste de já ter uma área que a gente já estava atuando com a mobilização social, de regularização fundiária. Então, esse processo de mobilização social pode ser um pouco demorado, mas como já estava sendo feito esse trabalho, foi interessante, né, para esse processo também de melhoria habitacional, e a utilização do processo BIM para rápida digitalização dos levantamentos, e o agendamento prévio do cadastro físico, né? Parece que tem mais dificultadores do que facilitadores, mas é um desafio, né, gente? Dificuldade em situar as edificações indicadas pela Defesa Civil nos lotes cadastrados pela Prefeitura também foi um dificultador, exatamente, né, pela especialidade no território. O processo de capacitação da equipe do software foi concomitante à execução do projeto, exatamente pelo curto tempo que a gente teve, né, dentre a implementação do escritório até o início desse contrato, a dificuldade em acessar as áreas de desabamento e descorregamento, ou que o próprio morador não permitiu acesso, né, para levantamento e medidas e levantamento fotográfico. Os imóveis com irregularidades fundiárias podem impedir, né, a participação do projeto, a frustração dos pré-selecionados quando informado que o projeto não contempla obra, a dificuldade em reunir a documentação completa desses pré-selecionados, o não comparecimento dos pré-selecionados. Então, acho que uma das partes mais difíceis, assim, foi essa mobilização inicial de contato, né, assim, e a ausência do comprovante também de posse de no mínimo 5 anos. Foi uma coisa que demorou um pouco também, né, a continuidade do contrato. No processo, na etapa de projeto básico, foi apontado como facilitadores do processo a utilização da ferramenta do WhatsApp para agendamento, a utilização de notebook e celular para apresentação de modelo 3D e a evolução da metodologia de utilização do processo BIM.
Os dificultadores foi a necessidade de haver duas apresentações diferentes, né, uma para os moradores, para uma apresentação para leitura para leigos e outra para entrega para contratante, com um viés estritamente técnico. O atendimento para aprovação do projeto elaborado, ele podia ser feito de duas formas para melhor adesão, tanto na sede do escritório como na casa dos moradores, que não conseguiam se deslocar até lá, e neste momento foi muito importante, né, a utilização de celulares e notebooks, né, para uma leitura e entendimento mais acessível do beneficiado, através da modelagem, projeto pela modelagem 3D. As pranchas oficiais entregues como produtos englobam memorial descritivo, relatórios de avaliação estrutural, programas de necessidades, considerações finais do proprietário, além das manifestações patológicas, programas de necessidades e uma prancha de instalações elétricas e hidráulicas. Os próximos passos, né, seria o fechamento desse atual contrato, que termina em agosto de 2023, por conta de exatamente dessas demoras de mobilização e seleção inicial, tanto para teste, né, dessa mesma metodologia de atendimento. Muitas vezes o contrato ele foi atrasado naturalmente, e ele teve que ser prorrogado em fevereiro até agosto desse ano, e ele termina em agosto agora. E a gente também tem a previsão de uma nova contratação para execução de obras de melhoria habitacional, a partir da disponibilização de orçamento de 60 mil de emendas municipais, que a gente conseguiu 30 mil de 2 vereadores daqui de fora para conclusão ainda em 2023. Por ser apenas 60 mil, a gente já prevê que sejam feitas algumas reformas de banheiro de forma escalada, exatamente para facilitar esse processo que precisa terminar ainda em 2023, por conta de ser um orçamento vindo de emenda. A gente também espera que haja um aprimoramento da forma de contratação da mão de obra e dessas metodologias de execução pelo escritório público, a contratação de mais profissionais para apoio dessas atividades do escritório, que ainda assim é uma equipe bem reduzida. As ações vinculadas, né, mais diretamente à promoção de saúde pública no âmbito municipal, através da conscientização a respeito da TIS e coleta de demandas de melhorias habitacionais com apoio de agentes de saúde. A gente tem estreitado mais o diálogo com a Secretaria de Saúde nesse sentido, para entendimento da melhoria habitacional e a TIS como parte, né, de fomento da saúde pública, implementação de saúde pública, e um futuro funcionamento, né, porque a gente espera que o escritório público tenha um futuro funcionamento que seja através de um fluxo contínuo de atendimento à população juiz-de-Fora, não necessariamente fechados através de contratos pontuais, né. E é isso. Obrigada pela atenção. Eu acho importante destacar também que o setor de planejamento habitacional é uma equipe bem reduzida. Atualmente a gente conta com 3 arquitetas, uma assistente social, e além de 2 estudantes de arquitetura e uma de geografia. Então, pode parecer que às vezes, né, a gente conversando com os outros municípios, parece que a gente, por ter conseguido implementar a TIS de uma forma tão embrionária e nova, né, assim, a gente parece que pode ser uma superestrutura, mas na verdade somos uma equipe bem reduzida, e é isso. A intenção do projeto é exatamente aprimorar cada vez mais essa metodologia, né, para fazer dar certo em algum momento. A gente acredita que começar, né, é uma das coisas mais importantes desse processo tão importante que é a promoção, né, da política habitacional de serviço social pelo poder público. E é isso. Obrigada. Aqui estão os nossos contatos, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira entrar em contato para mais informações depois. E é isso. Obrigada.